nós estamos reunidos aqui, uma reunião maravilhosa, né? Eu quero dizer que é a festa dos tabernáculos. Israel tinha muitas festas. Israel era um povo festivo. Eles tinham 7 festas, né? Tinha a festa das primícias, festa do pão asmo, festa das cabanas, festa dos tabernáculos. E nós estamos aqui também numa festa. E essa festa é a festa dos tabernáculos. Tá certo? Você é o tabernáculo. Você é o tabernáculo. Você, irmão, é o tabernáculo. Você, igreja, é o tabernáculo. Você que está pela internet, você é o tabernáculo. Aquele nome que está lá fora, Tabernáculo Brana. Tabernáculo Brana não é esse templo. Não é essa casa, não é essas 4 paredes. Tabernáculo Brana é você, é eu. Tabernáculo Brana somos nós. Então nós estamos aqui na festa dos tabernáculos. Bem, nós sabemos que no milênio será a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos no milênio. Mas hoje também nós estamos aqui com a festa dos tabernáculos. Está alegre por isso? Está aqui na festa dos tabernáculos. Que maravilha, né? Isso é muito importante para nós. Estamos muito felizes porque Deus tem nos abençoado de uma maneira tão tremenda. Amém? Eu quero iniciar aqui devagar, né? A gente vai devagar aqui nessa mensagem. Deus vai nos abençoar. Eu quero tomar da mensagem o princípio, melhor dizendo, o evangelho do tempo do fim. A partir do parágrafo 77. O evangelho do tempo do fim. Se você prestar atenção em espírito de oração, Deus vai nos abençoar. Amém? Nós vemos que desde a queda que veio ali na terra, no Éden, o povo foi se multiplicando, e o povo foi distanciando de Deus. Cada vez mais distanciando, como diz as Escrituras, cada um se desviava para o seu próprio caminho. Eles foram distanciando de Deus e cada vez mais se envolvendo no pecado. Ninguém procurava a Deus. Ninguém queria saber de Deus. Agora nós vemos que de Adão até Noé foram 14 gerações, no período de 2000 anos. A terra estava cheia e o povo seguia fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Os homens casavam, dava-se casamento, bebia, comia, se festejava, e ninguém nunca procurava a Deus. Exatamente, Jesus diz, tal como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E hoje nós estamos vendo o povo da mesma maneira. Come, bebe, casa, se dão em casamento, homens, mulheres que já casaram várias vezes, a depravação das mulheres hoje. Nós vemos o mundo hoje tão corrompido como foi nos dias de Noé. O povo hoje não quer Deus, não procura a Deus, não tem um coração desejoso por vida eterna. O homem vai ao inferno voluntariamente. Deus não predestinou, designou ninguém para a condenação. O homem tem uma vontade própria. Ele voluntariamente, ele rejeita a palavra. Voluntariamente ele caminha pelo lado da perdição.
pode fazer milagre, pode pregar o quanto que quiser, eles não vão crer. Está vendo? É o mesmo tempo que houve no tempo de Noé. Mas o que Deus fez? Deus então ficou determinado: destruirei a terra. Eu acabarei com essa terra. Vou começar tudo de novo. Então foi o que Deus começou então por Noé. Um tempo muito glorioso. Noé teve um tempo terrível. Mas finalmente um dia ele teve uma provação, e todos que seguem a Deus têm provações. Agora, irmão, o mensageiro, pastor, nós somos provados, nós somos testados, cada um de nós somos testados. Nós temos que ter uma provação. Você nasce na família Branham. Você nasce na família Branham. Você recebe o Espírito Santo. Você nasce na família Branham. Mas você tem que ser provada e testada. Se você não tiver essa provação, não passar por essa provação e ser aprovada, você não pode ir no rapto. Não é porque está aqui. Não é porque eu pertenço à família Branham. O profeta mostrou isso. Se uma pessoa nasce numa família, é filho legítimo daquele casal. Antigamente era assim. E aquele filho tinha que ser provado, para mostrar que ele era filho obediente. Aquele filho não poderia ser bastardo. Se nós somos provados, nós não queremos aprovação, não queremos ser testados. Nós somos bastardo e não filho. Nós temos que ter a adoção. A adoção, nós temos que ser testados para ter adoção, para ter o título de propriedade. De outra maneira, nós não vamos ser levados no rapto. Porque quantos que dizem, eu pertenço à família Branham, eu creio no novo nome, na mensagem de uma pessoa, e depois negou tudo isso e foi-se embora. Não resolve. Isso tem que vir de uma vida vivida. Isso tem que vir do fruto. Isso você tem que ter fruto. Isso você tem que demonstrar no seu coração aquilo que você está crendo. As pessoas têm que ver isso em você. É pelos frutos que vos conhecereis. Então todos nós somos provados. Pastores são provados. Eu sou provado. Cada pastor aqui é provado. Para que nós possamos chegar a esse ponto de ser filhos. Jesus foi provado. Jesus passou por um teste. A Bíblia diz que em tudo ele foi provado sem pecar. Ele foi provado, ele foi tentado. Ele foi tentado como eu sou tentado. Ele era carne. Ele foi provado como eu fui provado, foi testado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado e provado. O próprio Jesus. Mas quando Deus disse, ali no Monte da Transfiguração, ele disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer em habitar. Se você é provada, se você é testada, Deus quer então ter um prazer de estar no seu coração, de estar na sua vida. Deus quer ter o prazer de estar andando em você, abençoar o teu coração, viver na sua vida. Deus quer ter esse prazer e dizer, este é meu filho, este é minha filha, o qual eu tenho prazer em habitar. Nós somos provados. Provações. Sua fé é testada. A sua fé é testada. Ah, eu creio. Mas só vi o teste. Quando veio o teste, não, eu não creio mais não. Ah, eu até cria, sabe? Eu até cria, mas agora não tem jeito, eu não creio mais. Tem que haver algo no nosso coração. E isso tem que descer ao fundo da nossa alma. Para que quando vier este teste, nós ser testado e aprovado. É
testado. Quando você conhece, comece a viver para Ele. Veja, é viver para Ele. E quando Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós temos que ser. Você tem que dizer isso. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade. Não é mais o meu querer. É o querer dele. É ele que eu querer na minha vida. Porque toda a minha vida é dele. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se não fosse ele, você não estaria aí. Você talvez estaria num forró, num bar, numa lanchonete, numa boate. Mas você está aqui. Você está nesse lugar, provando que você é uma filha, que você foi chamada. Aleluia. Então todos os vizinhos vão falar de você. Tudo vai dar errado para você. Ah, meu irmão, eu achava que se eu aceitasse essa mensagem, tudo iria dar certo. Ah, então seria uma maravilha. Eu seria constantemente abençoado. Agora o senhor vem e diz, pastor, que tudo vai dar errado para mim. Sim. Por que pode dar errado? Exatamente para te testar. Exatamente para provar o que está em seu coração. Mas quando você passa por esse teste, quando o negócio tudo está dando errado, tudo está ao contrário, e você ainda permanece crendo, como Jó. Meu Deus, Jó era um homem justo, sincero, temia a Deus. Que coisa. Mesmo assim, Deus teve que provar Jó. Tirou tudo que ele tinha. Por fim, tirou seus filhos. E Jó permaneceu firme. A ponto que a sua mulher disse, Jó, amaldiçoe seu Deus e morra. É assim que acontece. Mulher, tu fala como uma louca. O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você chega a esse ponto, tudo está dando errado, fica tranquilo. Deus estará cuidando disso. Salmo 46 disse, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Aquieta-te. Não tem como de fazer mais nada. Não tem mais para onde você ir. O médico já disse para você que não tem mais condições. A sua enfermidade não tem mais cura. Que você foi desenganada. Não há jeito mais para você. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Creia nisso. Creia somente. Nós cantamos o hino. É somente crer. E Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Oh, como eu tenho visto essa glória. Ah, como essa glória foi maravilhosa na minha vida. Oh, meu Deus, quanto que Deus me abençoou. Mas quanto eu já chorei. Quantos momentos difíceis. Quanto Deus me abençoou. Eu tenho visto essa glória. A manifestação de Deus na minha vida. Na vida da minha família. Milagres têm acontecido, grandes livramentos. E eu posso dizer que até aqui tem me ajudado o Senhor.
E se você crer, você verás a glória de Deus. Você tem que trazer essa atmosfera. Você tem que trazer Deus em cena na sua vida. Creia nisso. Apenas lembre-se disso, porque Deus estava testando você. A Bíblia diz: todos os filhos que vêm a Deus devem ser primeiro provado, castigado, treinado, para ser filho. Uma certa feita, meu menino era pequeno, ele fez uma arte, eu peguei e bati nele. No outro dia eu falei assim: pai, sim filho, agradeço eu ter me batido, foi tão bom. Porque tem um espírito que perturba a vida da criança. E muitas das vezes você tem que bater nele para aquele espírito sair, para aliviar aquela criança. Ele precisa que você alivie ele daquele espírito. Muitas das vezes: filho, eu vou te bater, a mamãe vai te bater. E não bate nada. Muitas das vezes ele precisa de levar uma boa surra, para que aquele espírito saia dele. Meu menino disse-me: pai, muito obrigado, o senhor me bateu, agora eu estou bem. Você está entendendo isso? Como pai, me corrigia quando eu fazia alguma haste, alguma coisa errada. Ele tinha os 10 mandamentos. Charles Branham, pai do profeta, tinha atrás da porta seus 10 mandamentos. Eram uma vara, talvez. Quando Branham fazia haste, que os 10 mandamentos partia. Você quer ter seus filhos educados, crescendo, para te dar alegria? Corrige ele enquanto está cedo. O cipó se torce enquanto está verde. Depois que seca, não tem jeito. Ele tinha os 10 mandamentos atrás da porta. Era um galho de mais ou menos este tamanho. Irmão Brança, mostra lá. É muito. Não era varinha pequena, não, filho. Amém? Vocês estão felizes? Parece que a igreja fica tensa, né? Parece que fica assim, mergulhando nessas coisas. Mergulhando. Saboreando. Não é isso? Aí aquilo começa a entrar e começa a mexer no seu coração. Começa a te mover. Você fala: gente, está tão gostoso. Na hora que acaba o culto. Amém? Mas já acabou? Poderia ter mais um pouco. Porque essa mensagem é um bálsamo. Essa mensagem é o nosso pastos verdejantes, nossas águas tranquilas. É óleo que cai sobre a nossa cabeça. Então nós estamos felizes. Eu creio que o coração da igreja agora está palpitando de alegria. Você está feliz agora. Algo está movendo no seu coração. Noé, um tipo agora da sua dispensação. Olha, Noé, um tipo da sua dispensação. Teve uma provação, porque Deus disse para entrar na arca. Agora observe. Deus sempre traz uma dispensação. Deus disse: eu sou Deus e não mudo. Não muda Deus o seu parecer, diz o profeta. Deus, o mesmo Deus,
que estava com Abraão, estava com Jacó, estava com Elias no Monte de Carmelo, estava com Moisés no Egito, o mesmo Deus dos antigos tempos, Ele está aqui nesta noite. Deus está aqui, e quão glorioso é. Este mesmo Deus, Ele não mudou, Ele não muda, Ele está bem aqui. Nós podemos sentir agora a sua presença. Mas em cada dispensação, Deus teve um mensageiro e teve uma porta aberta. Moisés, Noé, era a porta aberta para aquele tempo. Noé era essa porta aberta. Aquela porta era a mensagem de Noé. Se quisesse ser salvo, tinha que crer em Noé. Parece que você já começa a entender as coisas, né? Certo? Ah, quem não ouviu João hoje? Quem não ouviu João hoje? Esse ensinamento está perdido. Porque João é a porta aberta hoje. Quando ele entrou na arca, a porta se fechou. Sozinha. E Noé, sem dúvida, disse para a sua família: observe amanhã, amanhã a porta se fechou. Irmão, eu tenho comigo o seguinte: eu não tenho que preocupar com a vida de ninguém. Eu tenho que preocupar com a minha vida. Se você é um crente, e se você entrou por essa porta, saiba que essa porta fechou. Você não é um crente fronteiriço. Você entrou nessa porta. Quando você entra, a porta se fecha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Depois de nós ouvirmos a palavra da nossa salvação, e tendo nela crido, foste selado com o Espírito da promessa que era o penhor da nossa redenção. Quando você crer, quando a pessoa crer, que ela entra nessa porta, que é entrar véu adentro, a porta se fecha. Você não mais pode sair, a porta foi fechada por fora. O profeta disse que Deus não pode salvar você hoje e perder você amanhã. Deus não perde. Deus nunca perdeu. Ah, irmão, e aqueles que se foram? Era crente fronteiriço. Voluntariamente eles voltaram. Depois da fronteira eles voltaram. Voluntariamente. E aquele que pecar, voluntariamente, depois de ter recebido a luz, não lhe resta mais sacrifício para ele. Não há mais sangue. Deus não perde o seu escolhido. Se foi, porque não era. Está certo isso? Você crê nisso? Amém? Pode levantar sua mão? Você crê nisso? É verdade? É a mensagem? A porta se fechou. A porta fechou para o senhor? O irmão Elias fechou a porta? O senhor entrou, a porta fechou? Fechou? Irmão Adriano? O senhor entrou, a porta fechou? Então você aí não sai mais. Acabou. Não tem jeito de ser demais.
vocês não vão pecar mais voluntariamente. Tá certo? Ontem à noite. Ontem à noite, pela manhã, haverá chuva. Lá em cima, no céu. Irmão, que paradoxo era a mensagem de Moisés, de Noé. Deus é desse jeito, né? Quando ele abre uma dispensação, ele traz um paradoxo. Parece um paradoxo. É uma coisa difícil. Eu espero chegar lá. Eu vou deslizando aqui, você vai tendo paciência comigo, nós vamos chegar lá. Mas a mensagem de Noé era um paradoxo. Ora, o mundo científico, que tinha poder até sobre a bomba atômica, o povo inteligente, diz o profeta, que estou vendo que Deus está me ajudando, amém? Então a mensagem de Moisés, de Noé, era um paradoxo. Ora, no mundo científico, parece que é mais do que hoje, nunca tinha havido chuva. O povo não conhecia chuva. E parece um velho camponês construir uma arca. O povo olhar aquilo, achou assim meio estranho. Mas para que esse homem está construindo essa arca? Para que? Nunca choveu. Mas Deus teve paciência, esperou daquele povo por 120 anos. E Moisés, todo dia, ao bater do seu martelo, ele dizia: vai chover, vai chover. Prepara-se, se arrependa, porque vai chover. Não tinha chovido antes. Lembre-se, os zombadores, talvez alguns daqueles meios crentes, tem muitos meios crentes hoje, zombadores, que essa mensagem que nós estamos pregando, irmão, é uma mensagem sobrenatural. Para eles são um paradoxo. É uma mensagem sobrenatural. Deus ter um novo nome? Que é isso? Não é que eles arrumaram isso? Essa doutrina do seio do novo nome. Se essa doutrina do novo nome é uma doutrina, então foi Brando que fez ela. Não foi o pastor Osmar que criou a doutrina do novo nome. Foi o profeta. HAM faz parte do novo nome. É tão simples de ver isso, mas tão simples. E as pessoas não podem ver. Disseram: vamos lá em cima para ver. Você sabe, aquele velho poderia estar certo. Eles pararam em volta da arca, esperando, você sabe, pensando, bem, agora eles poderiam estar certo. Eles foram, na manhã seguinte, o sol saiu tão bonito como sempre. Não aconteceu nada. Era para ele entrar na arca, fechar a porta e começar as trovoadas e a chuva cair. Então não aconteceu nada. Aí o povo, está vendo? Eu falei que estava doido. Cadê a chuva? Foi primeiro dia, nada de chuva. Segundo dia, nada de chuva. Mas Noé estava convicto: vai chover. Talvez os seus filhos devem ter chegado a ele: pai, o senhor está seguro disso? Filho, vai chover. Passa 5, 6 dias, então nada de chuva. Mas Noé estava convicto: vai chover. E o povo lá atrás, certamente, lá fora, fazia farra. Aí sabia que o velho estava doido.
Começaram a jogar tomate podre na arca, aquela coiseira toda, pular e blasfemar, pular em volta da arca. O velho estava doido, nós falamos isso. O velho estava fora de si. Aí já são 6 dias que estão lá dentro e nada de chuva. Ô, irmão, tem coisa que acontece na nossa vida que Deus espera. Talvez você pede alguma coisa a Deus, aquilo não acontece. Passa outro dia, não acontece. Ah, você lembra daquele cego? O irmão Branham disse que ele estava curado das vistas. E ele saiu do tabernáculo cego. Mas ele disse, eu fui curado da minha cegueira. Chegava no outro dia, ele disse, eu fui curado da minha cegueira. Chegou no outro dia e dizia, eu fui curado da minha cegueira. Ó, mas como você foi curado se você está cego? Eu recebi a cura. E lá na cadeira daquele barbeiro, na hora que ele viu, olhou bem no espelho, aquilo brilhou. Seus olhos se abriram. Ah, ele então pegou aquele pano, jogou para lá e saiu gritando, glorificando a Deus. Talvez quando você pede, passa o primeiro dia, nada. O segundo dia não acontece nada. Mas continue esperando. Deus te dará aquilo que você precisa. Deus te dará a sua cura. Deus te dará a libertação do seu lar. Deus abrirá as portas para você. Não importa. Espere-te no Senhor. Confia nele. E tudo ele o fará. O sol saiu tão bonito como sempre. Mas na hora que chegou no 7º dia, houve os trovões. Houve-se os trovões e os relâmpagos. E as coisas começaram a escurecer. E aquele povo, aqueles zombadores começaram a assustar. E começaram a gritar. Oh, abre-nos a porta. Oh, Noé, nós cremos. Abre a porta. Aquilo já era tarde demais. O profeta disse que após o crente rejeitar essa mensagem, muitos veriam ao altar chorando. Depois que a porta fechou, não haveria mais arrependimento. Eles reperiam, mas eles não conseguiriam mais. Porque era tarde demais. Eles brincaram com a palavra. Eles tornaram crentes frouxos. Eles acharam que só por ter ido na igreja, sabia que Deus tinha enviado um profeta, que o batismo era em nome de Jesus, tudo estava bem. Não. Passou o tempo de buscar. Rejeitaram a mensagem. Aí muitos viriam e não acharia mais lugar para o arrependimento. Chorando, eu já vi isso. Pessoas vindo chorando e não acharia mais lugar de arrependimento. Era tarde demais. A porta para eles tinham fechado. Eles atravessaram a linha da misericórdia. Você sabe? Sem dúvida, o diabo se colocou-se ali em cima, naquele buraco da arca, aquela janela, e disse, você pensa que ainda está certo? Provando Noé. Você pensa? Bem, essa é a maneira que o diabo faz com todos nós. Mas se Deus disse, fique com aquilo, não importe, fica firme com aquilo. Deixa eles falar o que quiser.
Fica com o que você já ouviu. Fica com aquilo que chegou no seu coração. Permaneça firme, que o diabo vai tentar nos tirar deste caminho. Segundo e o terceiro dia passaram e Noé estava firme, mas finalmente depois de 7 dias, no dia 17 de fevereiro, 17, 10, 7, Apocalipse 10, 7. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seu servo. No dia 7, 17, 10, 7. Apocalipse 10, 7. Foi no dia 17 de fevereiro que ele entrou. E então, depois de 7 dias, naquela manhã, quando ele colocou-se os trovões, estava rugindo. Grandes gotas de chuva estavam caindo naqueles que vieram, ficaram por 2 dias para ver. Disseram, bem, nós iremos e veremos se alguma coisa vai acontecer. Então era tarde demais. Ó irmão, você que está nos ouvindo pela internet, você que nunca tomou isso com sinceridade. Estou falando você, irmão, que está brincando muitas das vezes. Você jovem, que ainda não tomou isso com sinceridade. Talvez amanhã seja tarde demais. Posiciona enquanto é dia. Posicione enquanto nós estamos num dia chamado hoje. Você ainda pode posicionar. Não brinque com isso. Não perca a sua oportunidade. Seja crente mais sincero. Seja crente mais posicionado. De oração. De comunhão com Deus. Clame a Deus. Deus vai te dar força. Deus vai te dar a graça. E você vai vencer. Bem, nós iremos e veremos alguma coisa. Isso vai acontecer. Então era tarde demais. Eles bateram e gritaram. As ruas ficaram cheias de água. Ô irmão. Talvez um dia você vai gritar. Vai ser tarde demais. Muito em breve, Deus estará terminando conosco. A noiva gentia será levada e o evangelho estará voltando aos judeus. Com Elias e Moisés. E o juízo vai cair. E aparecerá Elias e Moisés lá. Quando você olhar, se você vai ver 2 homens fazendo proeza em Jerusalém, saiba que a noiva já foi e você ficou. Porque quando os judeus rejeitaram Jesus, Jesus veio para nós que somos gentios. E quando os gentios rejeitam Jesus, eles devolvem ele novamente para Israel. Não deixe que seja tarde demais. É mais tarde do que você pensa. Em qualquer dia dessas manhãs, nós seremos transformados. Fique firme. Nós não estamos aqui brincando. Eu não saí de Araxá para vir aqui para brincar. Não seja somente ouvinte. Pratique isso que eu vos estou falando. Eu vos estou aconselhando. Começaram a subir os montes, pessoas foram para as terras altas. Eles tentaram colocar-se as pessoas em barco e assim por diante.
Mas seu barco não foi construído por Deus? Tem gente que fala, ah, meu barquinho, tão calmas as ondas. Ai, irmão, eu não queria estar num barquinho hoje, não. Hoje eu quero estar dentro da arca. Eu quero estar dentro daquele grande barco. É dentro da arca. Porque eu estou no barquinho. Oh, você que está pensando que pode andar no barquinho, a tempestade está vindo, uma tempestade que se aproxima. E talvez esse barquinho vai para o fundo do mar. Meu barquinho? Não. Nós temos que estar, barco para afundar, levou o barco para o fundo do mar, das águas. Nós não estamos num barquinho, não, irmão. Nós estamos numa arca. Que essa mensagem da hora, essa não afunda. Deus nos transportará para o outro mundo. Deus pegou Noé, um arca, o transportou para o outro mundo. Deus também tomará essa igreja e transportará para o outro mundo, o milênio. Ali será maravilhoso. Todas as rugas desaparecerão. Meus cabelos brancos jamais. Não vai ter ninguém de óculos, nem de dentadura. Não. Todos nós seremos perfeitos. A festa dos tabernáculos no milênio. Ali será muito maravilhoso. Eu quero ver o irmão Brana. Eu quero dar um aperto de mão no irmão Brana. Quero ver o pastor Osmar. Quero dar um aperto de mão no pastor Osmar. O irmão Neville. Eu quero ver você lá, minha irmã. Eu quero ver você lá, meu irmão. Olhar para o pastor Adriano. Pastor Adriano, o senhor chegou. Glória, aleluia. Que maravilha. Eu quero ver vocês lá. Naquela festa dos tabernáculos. Ali no milênio. Tudo vai acabar. Aflições vai acabar. As glândulas sexuais não existirão mais. No corpo glorificado não. Que a causa dessas desgraças toda aí é o sexo. Perdão, irmã. Me perdoe. Mas foi isso que levou a queda. Lá não haverá mais isso. Nós podemos abraçar uma irmã. E nós não vamos sentir nada. Nenhuma sensação. Seremos irmãos. Eu acho que eu vou ter que abreviar aqui um pouco. Senão você não vai embora. Agora, observe. Um tempo, isso ficou mais profundo, mais alto. Eles bateram na porta, e eles gritaram. Eles colocaram, isso não faz nenhum bem. Talvez algum dia antes, quando eles colocaram os animais lá e o povo viram, alguns dos zombadores disseram, entre com seus animais fedorentos. Hoje, irmão, eu queria estar numa arca com animal fedorento, do que perecer lá de fora com o dilúvio. Na dispensação de Noé foi difícil para ele. Cada mensageiro em sua dispensação não foi fácil. Você acha que foi fácil para o pastor Osmar? Nessa dispensação que nós estamos vivendo agora? Você imagina o quanto que ele já chorou, que ele chorava, que ele lutava. Você já imaginou isso? Para trazer isso para nós? Você acha que foi fácil para ele? Nenhum mensageiro em seus dias é fácil. Quando vai mudando de dispensação. Porque o povo nunca tinha ouvido de tal coisa, mas aconteceu do mesmo jeito.
E nós encontramos a cena, veio depois da salvação de Noé, assim por diante, e a terra começou a crescer novamente. Tudo que tinha fôlego apareceu. Então nós encontramos novo que veio o tempo. Então Deus estava trazendo seus filhos para fora do Egito com Moisés. Era o tempo da dispensação da lei. Porque o povo não tinha lei. O povo não tinha disciplina. Deus tinha que trazer a lei por Moisés. Era o tempo da dispensação da lei. Nós temos que ter lei. Nós temos que observar a palavra, os mandamentos, as leis. Então Deus trouxe seus filhos para fora do Egito. Moisés com a lei. Aquilo foi tão difícil para o povo entender, mas é que uma dispensação estava mudando para outra. A lei. Então depois que a lei veio, Moisés tentando, ele o serviu de mestre. E as pessoas estavam vivendo de qualquer jeito. Está vendo isso? Porque as pessoas estavam agindo de qualquer jeito, porque não tinha lei. Não tinha lei, não tinha disciplina. As pessoas estavam agindo de qualquer maneira. Tinha que vir a lei. Por isso, irmão, há pastores no púlpito que traz ensinamento à igreja. Uma lei vindo do púlpito para o posicionamento. Tem que ter lei na igreja. A igreja tem que ser viva, ela não pode ser morta. Ela tem que ter ensinamento. As irmãs têm que ter ensinamento. Os irmãos, é uma lei que vem do púlpito. A Bíblia diz que a lei era para trazer pessoas ao reconhecimento de tudo que estava errado. Então logo lhe deu os 10 mandamentos. Foi uma mudança, e as pessoas não queriam receber aquilo. Não queriam lei. Lá atrás, antes, as pessoas não queriam lei. Queria viver de qualquer maneira na igreja. Então depois que Moisés veio João. Depois de João veio a dispensação, introduziu Jesus. Quando Jesus veio tentando trazer a graça, o qual era Deus em Espírito, a linha do Espírito manifestado em seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, quando Jesus subiu, ele falou dessa dispensação do Espírito Santo, e veio por dentro um testemunho de sua ressurreição, tendo sido sempre feito uma luta, quando uma dispensação está terminando, está mudando de uma velha dispensação para outra dispensação do tempo presente. Agora observe, os judeus, por sua vez, eles tinham a lei, eles tinham Moisés. Olha como que foi difícil. Agora eu quero entrar aqui no assunto. Olha como que foi difícil. Eles tinham vindo com a lei, com Moisés. Moisés era um profeta de Deus. A lei foi dada por Deus. E ele estava seguindo aquilo que era por Deus. Está vendo isso? Aí foi tão difícil para eles
sair daquela tradição para receber a mudança da dispensação, a graça, a lei, a graça, Jesus Cristo, a salvação, ver Deus em carne humana. Foi tão difícil para eles. Por quê? Aos Romanos capítulo 11, versículo 25, a Bíblia fala que Deus cegou os olhos deles, para que não visse. Deus teve que cegar os olhos dos seus próprios filhos, porque se Deus não cega os olhos dos seus filhos judeus, eles tinham recebido a Jesus num só dia. Eles tinham recebido. Agora observe só. Como que foi que Deus cegou os olhos deles? De qual maneira? De qual maneira Deus cegou os olhos deles? Então, muitas das vezes eu não falo escritura, versículo, não sou difícil para guardar isso, mas se eu falar aqui, vocês vão ver. Isaías disse, então, que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, que o Messias viria através de uma virgem. E o profeta, na mensagem, o quinto selo, 227, ele foi cegado por Deus pela maneira simples que ele veio, humilde. A maneira que ele veio, a humilde maneira que ele veio, que cegou os judeus. Foi dessa maneira. Olha, observe. Os rabinos, os fariseus, os sacerdotes, eles tinham a Bíblia na mão. Eles sabiam então que as 70 semanas de Daniel já estava no final. Isso terminou nos anos 30, quando Jesus entrou com aquele jumentinho em Jerusalém. Terminou as 70 semanas de Daniel. Aí aqueles rabinos, aqueles sábios, sabia que era tempo do Messias aparecer em cena. Aí eu imagino por certo que eles começaram a observar aquelas moças da sua idade, 17 a 20 anos, uma moça que fosse pura, virgem, que ela pudesse parecer grávida, para que fosse o Messias, nascesse ali. Se fosse desse jeito, se ele tivesse nascido na família sacerdotal, com a moça virgem, que nunca tivesse pegado na mão de um homem, isso eles creriam imediatamente. Eles iriam falar, não, é ele. Ele, Isaías disse que ele nasceria de uma virgem. Aí está a virgem grávida. Ela vai conceber, é o Messias. Se fosse assim. Mas Deus veio de uma maneira tão simples, que cegou eles. De repente, Maria parece grávida. Salve, graciada, bendito é o fruto do seu ventre. Será chamado o seu nome Jesus. Deus anunciou a Maria. Aquela moça que estava despojada com um homem, estava vivendo com aquele homem, mas José não tinha conhecido ela como mulher. Ela estava com ele era noiva de José, quando Maria pareceu grávida. Não é ela. Não é essa aí não. Ela está com um homem, não é ela. José também, por sua vez, ele ficou assim meio cabreiro, né? Ficou assim meio duvidoso. Aí um anjo veio para ele e disse, José, não temas receber Maria, tua esposa. Aí ele
ficou com Maria, não a conheceu até que o menino nascesse. Aí, quando aqueles judeus viram que aquela mulher desposada com um homem, estava grávida, não é ele. Não pode ser ele, esse aí é um bastardo. E aquilo cegou os olhos deles. O profeta disse dessa mensagem, o 5º selo, 227. Aquilo cegou os olhos dele, a maneira simples que ele veio. Agora, a maneira simples que Deus vem hoje para nós, é que cega os olhos dos incrédulos. Essa maneira simples que nós estamos aqui, dessa família Branham, uma família simples. Está vendo como que eles foram cegados? Por essa simplicidade. Eles não aceitavam que fosse o Messias, por causa da maneira que ele veio, que eles achavam que era de uma maneira errada. Mas não era. Uma virgem concebeu. Ela teve um filho. O Messias estava ali, Emanuel, que era Deus entre eles. Entendeu agora por que Deus cegou os olhos dos judeus? É a maneira simples. Vocês notaram, então, antes da abertura, Deus em simplicidade. Deus traz uma mensagem, Deus em simplicidade, para que o povo não passasse por cima. Mas passou. Deus em simplicidade era Deus num camponês. Era Deus em um profeta, em um homem. Era Deus em carne novamente, em um homem simples, um camponês. Foi tão simples, que os dignatários daqueles dias, os sábios entendidos, passaram por alto. Tem sido sempre uma luta com as pessoas, ainda que isso sempre tem sido escriturístico. Olha, meu Deus, as coisas são escriturísticas. Nós não estamos trazendo nada fora das escrituras, nós não estamos trazendo nada fora da mensagem do sétimo anjo. Mas durante o tempo que Deus dá a eles uma dispensação, algumas coisas pelo qual viver, olha, nessa dispensação, de cada dispensação, Deus traz para o povo algo para que eles possam agarrar, para que eles possam firmar, para que eles possam viver. E na nossa agora, o que é que Deus trouxe para nós? Para nós agarrar, para nós segurar, para nós viver a mensagem do sétimo anjo, os selos abertos, os trovões revelados, a mensagem de uma só pessoa, aonde que nós tivesse o que agarrar, o que segurar, nós estamos seguros nisso. Outra algumas coisas para fazer, agora nós encontramos que imediatamente após aquela dispensação ser dada, os homens da terra tentaram encontrar alguma outra coisa para se opor a isso. Como que o povo se age? Deixa eu ler isso aqui novamente, olha aqui. Deixa eu pegar aqui, bem aqui. Agora, nós encontramos que imediatamente após aquela dispensação ser dada, os homens na terra tentaram encontrar alguma outra coisa para se opor a isso. Sempre há aquelas pessoas que se opõem contra. Os opositores, os Coré, os Latã, os Agrianos. Procura trazer alguma coisa para opor contra a verdade de Deus, a verdade da hora. Por isso, de alguma forma,
fazer aquilo uma tradição humana. Até parece que virou brincadeira. Eu não queria falar não, mas deixa eu falar. Esse tal de aperto play virou, foi brincadeira. Era uma coisa que nunca deveria de existir. Que nós nunca paramos de ouvir. Do jeito que nós era em 2023. Quando o pastor Osmar estava aqui, nós somos a mesma coisa. Nós não mudou. Pelo contrário, agora nós somos mais crentes ainda. O senhor parou de apertar o play? Eu não. Nunca parei não. Pelo contrário, agora que estou apertando mais ainda. Agora que eu estou ouvindo mais ainda. E cada vez que eu escuto o pastor Osmar, mais eu aprendo. Cada vez mais eu escuto, mais eu aprendo. Agora o negócio mudou. Agora ficou gostoso. Agora ficou bom. Oh, glória a Deus. Acho que esse negócio de aperto play nem deveria de existir mais. Eu não estou preocupado com respeito ao aperto play, não. Eu não parei de apertar. Eu não mudei. Eu vou continuar do mesmo jeito. O dia que eu lá em Araxá, se eu não tiver uma mensagem para pregar, eu vou colocar o pastor Osmar lá no telão para pregar. Prega aí para nós, pastor. Pode pregar aí para nós. Vou apertar aquele play, vamos ouvir. Isso é maravilhoso. Eu nunca vi um homem que pregasse com tanta segurança, com tanto ensinamento, com tanta sabedoria quanto ele. Depois do profeta, nunca teve outro igual ele. Agora nós vamos deixar de crer, nós vamos deixar de ouvir, acusar que nós estamos apertando o play errado. Meu Deus, oh Espírito, vamos mais um pouquinho? Amém? Vamos mais um pouquinho? Pode? Vocês querem ir embora? Senão eu vou fazer assim, ó. Tchau. Vocês querem ir embora? Ô, irmão, quantas pessoas lá naquela farra desse lá do mundo, passam até a noite inteira, pelas madrugadas, bebendo, pulando, nos seus clubes de futebol. Eles não vai até pelo amanhecer. E nós? Se nós pudéssemos passar a noite aqui numa vigília, ouvindo cada um de nós aqui, entrando um outro, saindo outro, pregando. Hoje é sábado, amanhã é o primeiro dia da semana. Eu creio que ninguém vai trabalhar, né? Então vamos falar dessas grandezas, vamos aproveitar mais um pouquinho, amém? Tá certo? Você está cansado, está enjoativo? Tá não? Amém? Estou vendo que a igreja fica tensa, né? Tem mensagem que leva o povo a se aplaudir. Tem mensagem que o povo fica quieto. Fica parecendo aquelas Scania descendo na ladeira. Cheia. Hora de atenção. É bom a mensagem que leva o povo a aplaudir, pular. Mas essas mensagens assim, traz um refrigério na alma, infiltra. E é tão bom, eu gosto disso. Eu gosto disso. Você não gosta? Você não gosta da mensagem? Se não gostasse, você não estaria aqui.
Depois que Noé construiu a arca, imediatamente após aquilo, Nirodes, aquele renegado, construiu uma torre. Torre de Babel. Sempre o homem querendo fazer uma via de escape. Nirodes diz, nós vamos construir essa torre, por certo que vai vir outro dilúvio, nós vamos passar por cima disso. Ele começou a construir aquela torre com os toques no céu, mas Deus desceu para ver o que o homem estava fazendo. Deus confundiu a língua dele. Porque todos falavam de uma só língua. Aí o de cima falava para o de baixo, manda tijolo. O de baixo falava para o outro, manda tijolo. Chegava tijolo em cima. Quando Deus confundiu aquela língua, manda tijolo. O outro entendia, manda argila. Em vez de chegar tijolo, chegava argila. Você vê, algo está errado com nós, velho. Eu estou pedindo uma coisa, está vindo outra. Desceram tudo, falaram, algo está errado. Deus confundiu a língua deles todos. E nessa torre que está sendo formada, esses Nirodes do tempo presente, suas línguas estão sendo confundidas. Eles não falam mais a língua um do outro. Está tudo em uma confusão tremenda. Igrejas confusas. Não pode falar a mesma língua. Mas nós aqui falamos uma só língua. Nós temos o mesmo pensamento. Falamos a mesma palavra. Nirodes, o renegado, sempre tem que ter o renegado. Sempre tem que sair alguém para impor contra. Isso sempre foi assim. E é hoje assim. Tem que aparecer os contra, os renegados, Nirodes. Tem que ser. Nirodes, aquele renegado, construiu uma torre e disse, se o dilúvio vier, nós vamos subir e ficar acima disso. O homem procurando um escape. Não tem escape algum, a não ser na mensagem de João. Pode procurar outro escape. Não tem mais escape para ninguém, se não ouvir João. Eu falo com toda certeza, vai perecer. Você quer ter fé para o rapto? Você quer viver uma vida bem-sucedida, abençoada? Tem que ouvir João. Então Deus veio, com ele a lei, veja, que aquela dispensação tinha vivido seu tempo. Cada dispensação, Deus traz um mensageiro e abre uma porta. Uma porta de escape. Cada um. De João, as leis e os profetas duraram até João, era uma porta aberta. Veio Jesus, veio Paulo na Grécia, veio o 7º mensageiro, veio então o 7º anjo, que foi uma porta aberta. Quando termina a era de Laodiceia, a porta fechou para Laodiceia. A porta das eras, mas abriu uma porta. Lá na montanha Pôr do Sol, no deserto do Colorado, ele aparece ali uma porta de escape, aonde o eleito pode entrar e se escapar. Fecha a porta para a Odisseia, abriu a porta para nós. Quando Jesus veio também, depois da lei, falou de Moisés e falou da vinda de Cristo. Mas quando ele veio, eles estavam tão
estabelecidos nas tradições. Isso que é o mal. A pessoa está tão arraigada nas suas leis, na sua igreja, nas suas tradições, na primeira e segunda puxada, que não pode ver a mudança da dispensação. Quando terminou a primeira e segunda etapa para o Brasil, no ano 2000, Deus muda de dispensação, da primeira e segunda etapa para a terceira puxada. Mas eles estavam tão enraizados naquilo, que não pôde ver isso. Não pôde ver que já era tempo de uma outra mensagem, um outro mensageiro. Deus já tinha ungido outro homem, para que fosse a voz da esposa, a voz dessa noiva. Ele estava tão enraizado, como estão até hoje, que não pode ver isso. Eles tinham seus credos, eles tinham suas modas, eles tinham suas igrejas, eles estavam tão arraizados. Então ele foi tão difícil para Jesus tentar sacudir aquele reino, aquela igreja, de um credo para crer nele. Ah, quanto foi difícil. Levar o povo a crer nessa mensagem do dia. Nessa mensagem, nessa terceira puxada. E aí as Escrituras falavam especialmente sobre ele. Essa é a primeira dispensação do Éder. E a sua semente ferirá a cabeça da serpente. Elas prometeram Jesus através de cada uma da dispensação. Vem falando de Jesus. Em cada dispensação. Os profetas falando dele, mostrando, ele virá. Quando ele veio, eles não pôde ver, porque era tão simples. Quando ele veio, eles não o reconheceram, porque eles estavam tão unidos aos seus credos, mas mesmo assim foi uma verdade das Escrituras. Cada mensageiro, sua mensagem, presidirão sobre o outro que viria em cada tempo. Moisés, os profetas disseram, Moisés prediz sobre a sua vinda. Agora, observe isso. Durante todo o tempo, um mensageiro anunciava o outro. Sempre foi assim. Um falava do outro. Agora, quando nós chegamos agora, o nosso mensageiro Branham falou de João. E disse assim: após a minha partida, Deus levantará outro homem que levará adiante esta mensagem. Não viria com outra mensagem, mas ele continuaria, levaria essa mensagem. Você vê que Apocalipse 10 tem 3 personagens e uma só mensagem. 3 mensageiros e uma só mensagem. O anjo forte, o 7º anjo, João. Uma só mensagem. Se tiver outra, está errado. Depois de João, que o profeta diz, Deus levantará outro homem que levantar essa mensagem. Quando o João falou, o João teria que falar, depois que eu morrer, Deus vai levantar outro. Lá no norte, lá em Belém. Vai dar continuidade esse aperto play. João não prediz ninguém após ele. João não prediz ninguém após ele. Se ele tivesse predito, teria que ter. Mas ele disse: agora, vocês não fiquem com esse aperto play. Pensar que só eu tenho que pregar. Agora está com vocês, pastores. A único que Branham prediz foi o quíntuplo que continuaria com essa mensagem. São pastores, evangelistas,
que continuaria com essa mensagem. Essa noiva que já estava aqui. Já estava aqui. Não foi outra que veio, era nós mesmos. Isso passaria para nós. Um povo ungido, um quinto ungido, falando uma só mensagem, uma só palavra. Nós tornamos um só homem. Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Ora, os rabinos sabiam disso. Eles liam as escrituras. Os escribas sabiam disso. Vai levantar um como eu. Estava prevendo o Messias. Mas quando ele veio, foi tão simples e eles não viram. Quantas vezes nós temos falado sobre isso em nossas mensagens ao redor do mundo, que o Messias por vir seria um profeta. Por causa disso que aquela mulher de uma fama, ao contrário de todos os seus ministros, Jesus passou por Samaria, porque ele sabia que tinha um eleito ali. Na hora que chegou ali, uma mulher de má fama, quando viu ele, aquela mulher reconheceu que ele era profeta. Por quê? Ela tinha uma representação no céu. Ela era o eleito, ela tinha uma representação. Apesar de sua vida errada, ela tinha uma representação. Quando aquilo chegou, ela disse: eu creio. Eu tive uma vida errada. Nós tínhamos uma vida errada. Mas nós temos uma representação no céu. Por isso que nós cremos. Na hora que isso chegou, nós agarramos que nós éramos predestinados para isso. Você sabe por que a gente não erra? O eleito, ele conhece o seu Deus, a Bíblia disse isso. Os sábios conhecerão o seu Deus, Daniel 12. Você sabia, irmão, que antes de nós estarmos aqui, você sabe onde é que eu estava? Lá na eternidade. E a Bíblia diz que eu era seu aluno. Você sabe o que é isso? Eu era seu aluno e deliciavas das suas delícias. Provérbios 8, 22. Nós éramos seu aluno. Nós aprendemos com ele. Lá na eternidade, nós aprendemos com ele. Na hora que chegou aqui, nós viemos no tempo, numa amnésia, mas quando isso começou a aparecer à nossa frente, como nós já tínhamos aprendido com ele, nós éramos seu aluno, nós o reconhecemos. Está vendo isso? Mas aquele que não estava lá, que não estava lá, na hora que ele aparece, não conhece. Por isso que aquela mulher do poço reconheceu. Ela tinha uma representação no céu. Seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Está vendo isso? Se o seu nome está no livro da vida do Cordeiro, nós vamos reconhecer a mensagem do dia. Nós temos uma representação. Ao contrário de todos aqueles ministros, creu na mensagem, a mulher samaritana, quando Jesus estava falando com ela, ela disse: dai-me de beber. Quando ele disse: dai-me de beber, ela disse: você não tem nada com que tirar a água, mas os costumes, você pedir a mim, mulher samaritana, e conversar. A conversa prosseguiu.
aquilo estava meio estranho, né? Um judeu conversando com uma samaritana, né? E aquilo começou a prosseguir. E ela estava gostando do assunto, né? Aquilo estava se identificando com ela. Aí então ele disse, vá, traga o seu marido. E ela disse, eu não tenho nenhum. E ele disse, disseste bem, você teve 5. E aquele com quem você está vivendo agora não é seu marido. Era uma mulher toda errada. Era uma mulher toda errada. Mas dentro dela tinha uma semente. Tinha uma predestinação ali dentro. Chegou um ponto que eu estava errado. Qualquer um podia apontar para mim que eu estava errado. Mas aqui tem a predestinação. Vai, chama seu marido. E ela vai e diz, eu não tenho nenhum. Disse, Senhor, eu não tenho nenhum. Esse que você vive não é seu. Senhor, percebe que tu és profeta. Na mesma hora, aquilo identificou com a semente eleita. Veja que o Senhor é profeta. Agora nós sabemos que está vindo uma mudança de dispensação. Ela sabia disso. Aquela mulher, ela não tinha acesso aos pergaminhos. Não. Ela não lia, porque aquilo era somente para o sacerdote. Mas ela ouvia do sacerdote. Eles pregavam sobre aquilo. E ela aprendeu. Ela sabia que viria. Está vendo isso? Vindo uma mudança da dispensação. Ela sabia que estava mudando. Uma dispensação da lei para a graça. Está por vir aquele que será ungido. E será chamado Messias, o Cristo de Deus. Quando ele vier, ele será este profeta. Oh, que maravilha! Uma mulher errada sabia dessas coisas. E o sacerdote, aquele homem santo, de colarinho branco, não sabia de nada. Não entendia nada. Aquilo veio de uma pessoa simples. Oh, como Deus gosta de lidar com o simples. Seja simples, irmão. Cada vez mais sábio, mais inteligente, mais teólogo, mais distante estás de Deus. Veja, quando ele veio, veja a pessoa que ele lidou. Mulher samaritana, Zaqueu, cobrador de imposto, ladrão da cruz, um pescador. Ele veio trazendo aquelas pessoas simples. Está vendo isso? Que coisa, né? E aqueles que eram inteligentes, os dignatários de seus dias, passaram por alto e não viram nada. Agora, quando sabia que aquela mulher, mais do que todos os pregadores daquele dia, sim, Senhor, ela sabia mais de Deus do que os pregadores daquele dia. Ela sabia. Agora aqui tem uma esposa Brana, que nós hoje sabemos mais do que esse pregador desse dia. Pessoas simples, nós temos muito mais conhecimento. Nós sabemos da nossa dispensação. Ele era a sua condição. Ela entendia as escrituras, mesmo sendo uma pobre, pequena mulher casada com 5 maridos, vivendo com o sexto, e ainda ela sabia das escrituras mais que todos aqueles aos pés da letra. Ela disse, quando ele vier, ele será um profeta. O que Jesus disse para ela? Eu sou ele. Deus identificou para ela. Eu, mulher, sou ele, sou eu. Ele sou eu. Oh, mas que coisa maravilhosa. Deus poder, irmão, identificar para nós
Deus chegar em nós e falar, eu sou Ele. Eu sou essa mensagem do dia. Eu sou essa luz do dia. Identificar para nós. Oh, irmão, isso não é pouco, não. Isso é tremendo sobre as nossas vidas. Nós deveríamos ser as pessoas mais felizes do mundo. Nós somos. Feito. Não é esse o pau, meu Deus. As pessoas predisse de hoje. Então, o dia que nós... Apocalipse 10, de 8 a 11. Apocalipse 10, de 8 a 11. É a luz desse dia. É a mensagem da hora. Tá certo? Deus disse que seria dessa maneira, não há nada errado. Os grandes relógios de Deus estão batendo, oh meu Deus, está batendo exatamente no tempo certo, meia-noite. Eu quero dizer agora, eu disse, é mais tarde, que nós estamos, no tempo do profeta, ele disse, o relógio da ciência mostra, ele disse há 3 anos atrás, há 3 minutos para meia-noite. Hoje o relógio da ciência já está apontando que já está faltando apenas 90 segundos. 90 segundos para a meia-noite. O tempo já está à mão. Olha Jezabel na Casa Branca. Olha, está tudo encaminhando. Olha Jezabel na Casa Branca hoje. Veja, ela pode estar assentada ali. É mais tarde que você pensa, as profecias estão se cumprindo. Então, a hora pode vir a qualquer momento, já faz 3 minutos. 90 segundos para meia-noite. Não tem mais tempos para se brincar. Vamos tomar isso sério. Com toda a nossa responsabilidade. Vamos levantar a nossa cabeça. A redenção do nosso corpo já está chegando. Veja, nós estamos no tempo do fim, veja, nós temos mudado de dispensação, será de igreja aqui atrás, que era aquele dia sombrio, simplesmente se unir à igreja, coloca-se o seu nome no livro, até que viesse a luz do entardecer, a restauração, o retorno do Espírito Santo sobre a terra, outros Pentecoste, outro sinal, outras coisas estavam por acontecer, e as pessoas não acreditaram nisso, porque eles estavam tão convictos que, como estava nos dias de Jesus, vê, eles falou dessa dispensação por vir aqui na terra, ele veio exatamente com os escrituras, então ele previu esse dia. Em São Mateus 24, Jesus disse, sobre esse dia, que os judeus se ajuntariam, oh meu Deus, isso é tão longo, deixa eu mostrar, deixa eu procurar, nós já está com 1h30, haverá tempo de precocidade, eu tenho que continuar aqui, irmão, não tem jeito, não tem como eu parar aqui, só mais um pouquinho, tá certo? Ó, veja, haverá um tempo de perplexidade, angústia entre as nações, o mar rugindo, problemas, os corações dos homens desfalecendo. Deixa eu tomar isso aqui para nós terminar. E haverá luz no tempo do entardecer, o caminho para a glória se encontrará. Encontrará, está certo? Veja, agora. As nações estão se rompendo. Israel está se despertando. São sinais que nossas Bíblias predizem. Os dias dos gentios estão contados. Sodoma, sobrecarregada de horrores. Retornais ou dispersos os vasos. Os dias da redenção estão próximos. Irmão, o dia da redenção do nosso corpo está próximo.
Agora lá, a redenção no tempo do profeta, era a redenção do nosso corpo interior. Agora a redenção do nosso corpo físico está próximo. Veja, o dia da redenção está próximo. Os corações dos homens desfalecendo. A temor está cheio do Espírito de Deus. Tendes vossas lâmpadas preparadas, límpidas, para que você possa ver a palavra da hora. Olhar para cima, a vossa redenção está próxima. Falsos profetas estão mentindo. Foi dito que estaria aqui, ungidos. A verdade de Deus, eles se negam que Jesus é Cristo, que Jesus o Cristo é o nosso Deus. Isso, eles não creem nisso. A Bíblia diz que haveria essas coisas aqui. Bem, caminharemos na luz, por onde os apóstolos pisaram. Mesma luz, a restauração da fé dos pais ou filhos. Irmão, nós estamos vivendo num tempo de angústia. Veja como que está o povo, o nosso mundo. Guerras no Oriente Médio, a Rússia, Israel, todos se levantando. O povo está temeroso. Os cientistas não sabem o que fazer. Eles estão desesperados. Eles, em certo país lá na Rússia, eles estão furando, o prédio, em vez de ser para cima, eles estão furando para baixo. Os prédios é para baixo, que eles dizem, fazendo aquelas lajes grossas em cima, dizendo, se essa guerra acontecer, nós vamos escapar dessa guerra. Mas Deus disse, se você subir acima das nuvens, de lá eu vou te derrubar. Se você descer as profundidades da terra, de lá eu vou te trazer. O povo está desesperado. O nosso mundo está pegando fogo. O calor intenso. Veja o que está acontecendo na terra, o distúrbio. A água acabou. Está acabando também a mensagem. Terminou tudo junto. Veja. Olha como que está o mundo. Tudo pegando fogo. Tudo desmoronando. Não há mais sobrevivência. Eu falei que uma vez aqui, nesse púlpito, nós não vamos ter mais 20 anos. Eu creio que nós não vamos ter mais 20 anos de vida nessa terra. Tudo isso está acabando. Veja o que aconteceu no sul. Veja o que está acontecendo, está fazendo mais. Não sabe mais o que fazer para salvar a jeito. Se o calor subir, não tem mais jeito. Tudo acabou. Nós estamos indo embora. Aí o irmão vem e enche novamente a tacinha. Mas nós vamos agora afirmar nisso. O mundo está acabando. Mas nós também já estamos saindo daqui. E muito em breve essa noiva e o juízo cairá. Deus vai dar um play no sexto selo e as pragas cairão, o juízo de Deus vai cair sobre essa terra. O distúrbio de toda a natureza. Você já tem percebido? Você tem notado isso? Nas redes sociais, você já tem visto? Como que os animais estão tão em harmonia um com o outro? Você já tem notado isso? A harmonia dos animais? A natureza está gemendo para a manifestação dos filhos de Deus? Um ensaio para o milênio? É mais tarde que nós pensamos. Deus te abençoe. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai Celestial. O Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Nos dê graça, Senhor. Lhe agradeço por tudo. Que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar.
Dá força, Senhor, para nós seguirmos, continuar e ser fiel até o fim e combater esse bom combate. Senhor, cada um possa sair daqui dessa noite abençoado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.